O Jonathan tem caminhado conosco, junto com o Ministério da Juventude, da rede AIBANCA. A AIBANCA é a Associação das Igrejas Batistas, daqui do Alto Tietê, Mogi, Guararema, Biritiba. Nós de Suzano estamos nesta rede. E o Jonathan é nosso amado, que a gente tem conhecido ele, temos amado ele, a vida dele tem impactado a vida nossa, de alguns jovens. E o pastor Hildo fez esse convite, e é muito bom, sabemos que nós somos o povo do reino. Nós não somos a Igreja Batista Tabernáculo, nós somos mais do que isso. Nós somos o povo do reino de Deus. E o Jonathan é lá do nosso pastor Nino, Igreja de César de Souza, Igreja Batista em César de Souza, e ele vai nos abençoar nessa manhã com sua palavra. Amém? Podeis assentar com a palavra, meu querido. Deus te abençoe. Bom dia, bom dia. Vocês estão felizes? Todo mundo com frio ainda? Gente, quando o pastor me chamou, fiquei pensando, que é muita responsabilidade falar da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, E estava lendo um livro de um sociólogo chamado Gilberto Dimenstein, e o título do livro é Cidadão de Papel. E eu fui pesquisar e eu descobri também que existem cidades de papel. O que são essas cidades? São cidades a qual ela existe no mapa, ela está ali na geografia, mas não existe habitantes, não existe ninguém morando ali. E eu falei, bom, legal. Será que existe igrejas de papel? Igrejas a qual existe um edifício, pessoas, mas nós não identificamos algo amplo sendo demonstrado, mostrando a beleza de Cristo? E hoje eu queria falar sobre isso com vocês, queria explanar isso, porque nós vemos aí pelo PIB internacional, brasileiro, existe cerca de 190 mil conferências anuais no Brasil. Muita coisa, não é? Muita coisa, 190 conferências anuais no Brasil. Mas nós deparamos também com muitas crises na nossa sociedade. E nós, como igreja, somos resposta para essa sociedade, porque nós temos o dever de proclamar o Evangelho e as boas novas. Você ama a Jesus? Então nós devemos compartilhar isso, porque esse amor é tão grande que não cabe só dentro de nós. Nós devemos também alcançar outras cidades, outros estados, outras culturas. Nós devemos invadir literalmente para falar de Jesus, porque a única resposta de salvação que nós cremos e temos plena certeza é Cristo Jesus. E um dia Ele virá buscar a sua igreja, sabe? Então, eu queria compartilhar com você. Obrigado, Fê. Para quem não sabe, o Fê é meu irmão gêmeo. Daqui. Obrigado, Fê. Deus abençoe. Então, eu queria compartilhar com vocês lá no livro de Atos, 4, do 32 ao 34. Eu vou ler aqui na versão Almeida, que foi a versão que eu achei mais certinha para a gente conversar a respeito disso. Vou ler aqui, tá? Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Sua palavra. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que os nossos corações, a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso corpo, Deus,
Esteja preparado, Deus, para ouvir a Tua palavra e entender o que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Amém. Gente, eu quero falar com vocês hoje, eu vou ser muito breve, tá? Eu falo demais, mas eu prometo que eu vou falar pouquinho, tá? Eu queria falar 4 tópicos hoje, tá? E o primeiro tópico é a prosperidade da igreja e a sua unidade espiritual, tá? A prosperidade, todos nós sabemos que é o quê? Abundância, né? E é legal que a igreja que é abundante, que não é uma igreja de papel, ela tem para dar e não para emprestar. Olha que interessante, né? Também tem outra coisa que é a fartura, né? A sabedoria em administrar. Uma igreja que não é uma igreja de papel, mais do que ter dinheiro, porque nós sabemos que tem muitas igrejas hoje que são muito ricas, mas, né, meu Deus do céu, né? Assim, mais mata crente do que, né? Então, nós sabemos que mais do que ter prosperidade, nós devemos ter fartura. Por quê? Nós devemos ter fartura, porque nós seremos sábios em administrar. O crente que ele vê nele uma igreja que não é de papel, ele sabe administrar as suas finanças, ele sabe administrar a sua vida, ele sabe administrar tudo. Por quê? Porque tudo tem que glorificar a Deus, tudo tem que mostrar a beleza de Jesus. Nisso, nós conseguimos identificar uma igreja que acolhe, né, e uma igreja que é o melhor lugar seguro do mundo. Por quê? Porque as pessoas vão vir aflitas, e mais do que, lógico, nós não vamos falar só do social, né, porque nós devemos falar da palavra de Jesus, que é o principal, né, o social é em segundo plano. Mas as pessoas às vezes vêm tão aflitas, tão desmotivadas, e aqui elas encontram essa fartura, essa segurança, essa prosperidade em Cristo Jesus, e isso muda a vida dela, porque nós somos ricos em Cristo Jesus, amém? Então, uma igreja que não é uma igreja de papel, que é uma igreja próspera, que é uma igreja que mostra Jesus, ela é uma igreja de fartura, é uma igreja que está junto. E quando eu falo de fartura também, não envolve só o dinheiro, tá, gente? Envolve a caridade, envolve o afeto, envolve a empatia. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Gente, a primeira vez que eu vim aqui, eu amei, porque eu não conhecia ninguém e todo mundo me abraçou. E hoje é muito raro você chegar nas igrejas e ter isso, sabe? Às vezes a gente está parecendo europeu, sabe? Não fala comigo, bom dia, tudo bem? Tá. Aí você fica, nossa, cara, meu Deus, cadê o brilho de Jesus, né? Nessa pessoa, nossa. Mas aqui não, eu cheguei, todo mundo me abraçou, já conheci o Fê, a gente conversou a ser amigo, e hoje aí nós temos uma banda, né? Glória a Deus. Estamos aí. Então, gente, esse poder da unidade, ele é muito belo em Jesus, porque as pessoas elas ficam impactadas. Por quê? Porque nós somos pessoas sal da terra e luz do mundo. Porque as pessoas estão tão aflitas, gente, nesse mundo caótico, nesse mundo bucólico. Às vezes a gente pega trem, meu Deus do céu, você olha para as pessoas, você vê nitidamente que as pessoas estão amarguradas, né? As pessoas estão tristes, as pessoas estão ali, sabe? Nossa, não sabe nem o que está fazendo, é um robô. Então, a primeira coisa, né? Prosperidade e fartura, não só em dinheiro, mas em amor, fidelidade, empatia. Eu também queria falar da unidade espiritual, tá? Uma igreja unida em um só pensamento, tá? Porque uma igreja unida em um só pensamento não tem outra coisa a não ser falar de Jesus, não tem outra coisa a não ser proclamar o Evangelho. Não existe dualidade, não existe hoje eu sou pedra e amanhã eu sou areia, não, é Jesus. E essas pessoas que têm uma unidade espiritual, eles são maduros em Cristo, eles têm o mesmo foco, né? E eles mostram nesse foco o amor de Jesus, amém? E o que eu queria falar aqui? Que essa unidade, os apóstolos estão replicando o que Jesus fala ali no Sermão do Monte. O que Jesus fala no Sermão do Monte? Um evangelho totalmente de ponta cabeça, gente. Sabe? Aquele que é o último é o primeiro. Aquele que serve,
ele é importante. Aquele que chora é o que ri. E aquele que perde a sua vida é aquele que encontrou a sua vida em Jesus. Amém? Então eu queria falar nisso, né? E eu estava assistindo, de vez em quando me bate uma insônia, assim, aí eu vou assistir uns filmes, né? Eu falo, deixa eu assistir aqui, deixa eu ver o que está passando. E eu sou aquele cara, eu tenho que confessar a vocês, eu sou um velho no corpo de novo, né? Tipo assim, é muito engraçado, né? E eu assisti 2 filmes, gente, tipo assim, muito antigo mesmo, 80 e alguma coisa, assim, sabe? Foi feito. Não, desculpa os que nasceram em 80 aí, né? Mas. Ai. Toma uma água. Não, eu acho, retificando, ele foi lançado em 80 e alguma coisa, tá bom? Tá? Gente, mas esses filmes, eu assisti 2 filmes que me chamaram muita atenção. Um é um menino que morava na rua e ele ficava de frente a um hotel. E o gerente daquele hotel começou a ver aquele menino frequentemente e ele começou a conversar com o menino. E o gerente do hotel falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, você trabalha para mim, vigiando, e tudo que acontecer, você me fala. E o menino ali sempre servindo o gerente. E chegou uma hora do filme que o gerente ele é injustamente preso. Gente, e o menino faz de tudo para o gerente ser livre. Ele faz de tudo, né? Aí no final do filme, o gerente ele é solto, né? E aí eu fiquei prestando atenção que o gerente nunca perguntou o nome do menino e o menino nunca falou o nome dele. Aí no final do filme o gerente vai lá e pergunta o nome do menino. E o menino vai e fala o nome dele. Só não vou lembrar agora, né? Mas ele fala. O que eu quero tirar de lição com isso? Olha o coração desse menino, de servo. Não uma igreja de papel que quer glamour. Não uma igreja de papel que, sabe, está pensando em foco para si. Mas ele serviu com tanta devoção, ele serviu com tanto amor que nele não tinha prazer em se mostrar, tinha prazer em servir. Então hoje, nós precisamos de um coração assim, um coração ensinável, sabe? Um coração a qual nós mesmos, falando, Deus, eu não preciso me aparecer, porque a glória é do Senhor. Nisso nós não vamos ser uma igreja de papel, seremos uma igreja onde as pessoas encontrarão segurança, sabe? Um coração ensinável, um coração, sabe, humilde, né? E um outro filme também que eu assisti, eu acho que é Queda da Bastilha, alguma coisa assim. Alguém já assistiu? Não, né? É porque, né? Né? Então, vamos deixar em off aqui, né? Gente, esse filme foi gravado por causa da Segunda Guerra Mundial. Uma francesa estava fugindo, né? E ela fugindo ali, ela para em um convento, né? Aí as meninas ali do convento falam, você não pode ficar aqui. Ela fala, mas eu preciso de ajuda, porque os soldados estão atrás de mim. Ela fala assim, as mulheres ali falam, tudo bem, mas você vai ter que ter a nossa cultura e o nosso jeito. Gente, ela mudou totalmente, escondeu o cabelo, colocou os vestidão, né, tal. E o que aconteceu? Ela cozinhou durante 15 anos uma sopa de pão ruim. No filme você já sabia que era ruim só pela textura. Ela falava, nossa, tá ruim isso aí, hein? E ela comia tranquila, não falava nada na dela, ali, sabe, quietinha, servindo, sabe, demonstrando interesse em aprender. Moral da história, no final do filme, ela era a melhor cozinheira da França. E ela passou 15 anos servindo calada. Sabe, será que nós temos a capacidade de ser uma igreja assim? De tipo, falar, Deus, o que o Senhor me deu é seu e não
eu não preciso me glorificar nisso, mas sim o Senhor, sabe? E uma pergunta que eu quero fazer para você, será que estamos vivendo esse contexto de unidade, de servir, de ser servos, de não sermos uma igreja de papel, mas sermos uma igreja que mostra um lugar seguro a qual nós abraçamos o nosso próximo? Será que nós estamos conseguindo entender isso? Porque no livro de Atos, depois que o Espírito Santo desce aos apóstolos, gente, tudo muda. Nada é de ninguém, tudo aqui é nosso. Irmão, o que você precisa? Sabe? O que eu posso te ajudar? No que eu posso te servir? Hoje a gente chega na igreja e a gente pergunta para o irmão, está tudo bem? E é muito automático, ele fala tá, mas o olhar dele fala que não está. E às vezes a gente ignora isso, às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece de ter um coração ensinável, às vezes a gente esquece também que Jesus fala, eu vim para os pobres, cansados, humildes. Sabe? Às vezes a gente esquece disso. Nós não devemos ter um coração assim. Nós devemos se prostrar em Jesus e falar, Deus, me ajuda a não ser uma igreja que está na geografia do bairro. Me ajuda a ser uma igreja que está voltada a Ti. Sabe, porque, gente, não adianta nada nós lotarmos igreja, mas ao mesmo tempo não amarmos o nosso irmão. Como que nós vamos mostrar que esse ambiente aqui é de segurança? Sabe? Tem vezes que a gente mente numa boa. Sabe? Tem vezes que a gente fala do nosso irmão numa boa. Tranquilidade, a gente fala mal do nosso irmão numa boa. Mas às vezes nós não estendemos a mão, sabe? Como que nós podemos pensar e dialogar para sermos uma igreja segura, uma igreja que mostra Jesus em todos os planos, em todas as dimensões? Olha essa mulher, 15 anos comendo sopa de pão. Eu nem aguentar, eu ia falar, eu confesso, falar, meu Deus, isso aqui está muito ruim, deixa eu cozinhar aí, né? Mas não, ela com coração ensinável, gente, coração moldável a Deus, sabe? Falou, ó, amém, sabe? Isso aqui é o que importa. O que importa é que o meu irmão esteja bem, porque ele estando bem, eu estou bem, sabe? Eu queria falar agora do segundo tópico, né? A igreja de Atos estava vivendo uma generosidade sem limites, sabe? Sem limite, gente. Já imaginou ser generoso sem limite? Alguém já imaginou? Não, né? Então, imagina chegar assim e falar, ô irmão, me dá o seu iPhone aí. Daí ele fala, tó. No contexto assim, né? Uma igreja generosa, ela não demanda esforço. Por quê? Porque ela entende a gratidão do sacrifício que foi feito na cruz. Ela entende que a cruz é que salva. Sabe? E eu quero falar para você hoje, se você está com um fardo pesado, se você está com um jugo que está te sufocando, joga aos pés da cruz. Hoje é o momento, sabe? Para você jogar todos os seus fardos, tudo aquilo que te incomoda. Sabe? Porque a igreja, ela está aqui para te abraçar em Cristo Jesus, amém? E essa igreja generosa, ela consegue mostrar o sacrifício de Jesus, que é o maior sacrifício do mundo que já foi visto e ouvido, né? Pela história, né? Não sei se alguém gosta de história aqui. Pela história, gente, existe mais fatos que Jesus existiu do que Napoleão. Olha que legal, né? Então, essa questão de generosidade sem limites, ela deve nos afetar todos os dias, né? Todos os dias. Nós devemos nos preocupar com nossos irmãos todos os dias, porque isso é questão de unidade, isso é questão de ter uma igreja segura, que não é uma igreja de papel, não é uma falácia, sabe? Não é uma coisa automática. Hoje eu venho, amém, glória a Deus, domingão, nossa, bênção, vou para casa e aquele irmão eu esqueci de abraçar, sabe? Então, esse é o segundo tópico, tá? Agora eu vou falar do terceiro tópico, que é o testemunho destemido da ressurreição de Cristo,
que está lá no versículo 33. O que é testemunhar? Testemunhar é confirmar, atestar, afirmar, declarar ter visto, ouvir ou ter conhecido. Sabe, quando os apóstolos eles testemunham Jesus, eles estão proclamando o que aconteceu, né? Então, uma igreja que ela não é de papel, gente, ela ama a missão. Ela se empenha em alcançar, ela se empenha em declarar Jesus. Sabe, uma igreja que ela não é de papel, você observa que ela não está preocupada com os holofortes, né? Exemplo, a gente entra no Instagram hoje. Às vezes eu acho que o pessoal esqueceu um pouco do que é ser uma igreja, porque às vezes eu olho, sei lá, alguns vídeos e eu vejo que a galera filma mais o movie, que é aquele negócio que fica assim, né, fazendo iluminação, filma a máquina de fumaça, mas esquece de mostrar o que é a igreja. Igreja é isso daqui, ó. Renato, qual que é a sua dor? Eu preciso orar. Minha irmã, o que você está precisando? Você está precisando de um abraço? Eu preciso te abraçar. E às vezes a gente esquece disso. Sabe, a gente entra num automático e a gente esquece de testemunhar o Evangelho, né? Testemunhar, no original, é erud, né? Do grego, que é o seguinte, interpretar. Eu venho aqui e eu enceno o que aconteceu. Então, testemunhar de Jesus é você encenar o que aconteceu com o próprio Cristo. Sabe, é você falar que naquela cruz Ele morreu por mim, por você, pelo seu vizinho, sabe? E às vezes a gente esquece, né, disso. Eu vou contar um caso aqui. Eu atendo bastante jovens, né, gente? Eu converso com muitos jovens. E eu estava conversando com um rapaz que ele é transexual. Ele literalmente odeia a igreja. Ele falou, cara, eu não gosto da igreja porque sempre quando eu chego lá, ninguém me abraça, todo mundo muda de lugar. E eu falei, Deus, eu preciso de uma estratégia para conseguir alcançar esse meu amigo, né? Porque o evangelho é para todos. E eu lembro que a gente fez um bolo. Eu falei, cara, eu vou orar nesse bolo, esse cara vai comer, né? E quem sabe, né, ele não... Ô, glória! Né? Quem sabe, né? Aí, gente, eu levei o bolo lá, então, né? Ele comeu o bolo, ele começou a chorar. E ele falou assim, gente, será que Deus me perdoa? Será que Deus me aceita depois de toda a lambuzeira de pecado que eu cometi? Sabe, e naquele momento que era a festa virou um culto. E foi muito interessante, muito legal. Eu falei, nossa, cara, muito bom. Isso é testemunhar Jesus. E o desejo do meu coração é que isso também aconteça com você. Pode ser no trem, na rua, pode ser em qualquer lugar. Sabe, teve uma vez que eu ia para a cidade, né? Eu falei, eu acho que eu vou de ônibus. Gente, eu gosto de andar, eu amo andar. Porque andar eu acho que eu penso mais, né? Então eu falei, eu acho que eu vou pegar um ônibus aqui, né? Tal. Aí eu sentei ali e fiquei esperando. Aí Deus falou para mim assim, ó, o ônibus vai vir, mas você não entra. Daí eu falei, nossa, eu estou escutando vozes. Falei, lógico que eu vou ficar esperando. Falou, não pegue esse ônibus. Falei, tudo bem. Gente, passou 5 ônibus, eu não peguei nenhum dos 5. Eu falei, oh Deus, é o 5º já, né? Aí eu sentado, boa, ali no ponto de ônibus, chegou um rapaz, sentou do meu lado, ficou olhando. Eu falei, eu acho que vai pedir dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Vou falar igual o Renato, eu não tenho ouro e nem prata, mas é o que eu tenho. Aí, gente, foi muito engraçado que ele chegou em mim e falou assim, rapaz, a vida é difícil, né? Aí eu falei, depende do seu ponto de vista, né? O que é difícil? Né? Aí ele falou assim, ó, cara, eu acabei de
de pegar minha esposa me traindo e não sei o que eu vou fazer. Não sei, eu acho que é o fim. Eu falei, não, meu amigo, não é o fim, cara. Existe uma solução para a sua vida. Jesus. Então nós começamos a conversar, e eu vi que ele estava armado. Daí ele falou assim, não sei. Ele falou assim, cara, eu ia matar ela, e depois eu ia tirar a minha própria vida, e pronto, eu acho que isso era a solução. Daí conversa vai, conversa vem, daí ele falou assim, cara, obrigado por você estar aqui. Aí eu falei, não agradeça a mim. Agradeça a Jesus, porque se não fosse por Ele, meu amigo, se não fosse por esse amor tão grande que Ele tem por você, sabe, eu não estaria aqui. Sabe, então, a gente precisa ter um coração sensível ao Espírito, um coração ensinável, sabe? Porque, às vezes, a gente nem sabe o que o nosso vizinho está passando. Nós somos muito craque em fofocar, né? Porque pensa num povo que às vezes é fofoqueiro, é o crente. Sério, gente. Sério. Pareceu um barulhinho, você vê lá na janela, já assim, ó, o que está acontecendo? Mas às vezes a gente esquece de orar para o nosso vizinho que está brigando. Sabe, ó irmã, eu fiz um bolo aqui, ó, você vai lá, ora naquele bolo, eu falei, em nome de Jesus, cessa essa briga, que esse casamento seja abençoado. Sabe? E a gente esquece de testemunhar isso, porque Jesus ele falou, vocês farão obras maiores do que as minhas. Amém? Ô glória. Gente, eu sou um pouco, é que eu vim de uma igreja pentecostal, então, né? Amém, vamos lá. Sabe? Então, Jesus ele quer isso, que você testemunhe, que você pratique o errude, que você num linguajar mais assim, né? Você duble ele, fale, imite-o, sabe? Gente, às vezes eu converso com jovens assim, eu fico olhando, eu falo, meu Deus do céu, não tem ninguém para abraçar, não tem ninguém para compartilhar, né? Esse tempo atrás eu estava conversando com uma menina lá de Tocantins. Falou, cara, eu acho que eu vou me matar. Eu falei, vai nada, para, oxe. Chegamos aqui, e ela começou a confessar os pecados dela, eu falei, confessa mesmo, porque Tiago 5,16 fala que você confessando a sua culpa uns aos outros, você será curado e sarado, sabe? Então eu falei para ela, fala tudo o que você sente, joga aos pés da cruz, porque eu não posso fazer nada, mas o testemunho que eu posso te dar vai te levar a uma fonte de água viva que você nunca mais vai ter sede. Vai saciar toda a sua sede, toda a sua dor, frustração, e você vai ver que a igreja é o lugar mais seguro da terra. Amém? Sabe? Às vezes a gente se depara com algumas coisas que tem que cair sobriedade sobre nós. Né? Eu lembro uma época que eu estava muito famosinho no Instagram. Nossa, gente, estava decolando. Eu falei, nossa. Né? Aí eu fiz um vídeo lá, postei, né? Aí um monte de gente começou a me chamar. Aí tipo assim, eu falei, gente, eu acho que está na hora de parar, né? Aí eu falei, eu vou sossegar um pouco e vou ser uma igreja de verdade, porque eu tô sendo mais estrela do que servo. Eu falei, não dá. Porque a palavra, quando a gente lê, confronta a gente. Eu falei, é melhor servir do que ficar sacrificando, né? É muito interessante que agora, né, eu tenho um grupo de discipulado no WhatsApp, que tem gente do Brasil inteiro. Né? Esses dias chegou um menino lá e falou assim, ó, eu quero conversar com vocês porque eu gosto de homem, eu não sei o que fazer, isso me consome, porque eu preciso saber de Jesus, eu preciso viver Jesus, porque eu sei que só Ele é fonte de salvação, só Ele que muda a vida. Mas eu não sei o que fazer. Aí eu pergunto, cadê você? Se você não é uma igreja de papel, cadê você? Se você é uma igreja que está no cenário geográfico, mas está servindo e habitando, cadê você? Sabe? A gente tem que pensar um pouquinho nisso, né?
nas pessoas que estão à nossa volta, porque aí a gente fixa os olhos em nós e nós esquecemos às vezes que a igreja ela é aquela que não fixa nela e fixa em elevar Jesus, mostrar Jesus à humanidade, sabe? Eu falei que ia falar pouco, né? Mas está quase, está aí. Bom, vamos lá. Tá bom? Mas já está no quarto tópico, o último. Tá bom? Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Gente, eu estou feliz de estar aqui. Amém. Jesus é bom, né? Nossa, Jesus é tão bom. Seria tão bom se todo mundo entendesse isso, né? Imagina você chegar no trem e falar, oh, Jesus te ama. Imagina você chegar lá, aí fica aqueles caras vendendo lá, fala, os caras têm coragem, a gente não tem coragem de falar de Jesus, né? Meu Deus do céu, nossa, sabe? E Jesus, gente, Ele quer nos usar nisso. Ele não está se importando com a sua idade, né, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele está se importando no que você pode servir ao reino. Porque o mais engraçado é que quando você serve, você também é servido. Porque antes de você ajudar alguém, você é curado, você é sarado nas limitações, né? Quando eu converso com esses jovens, né, eu sou curado em muita coisa, gente. Por exemplo, eu venho de uma paternidade que eu nunca tive. E quando eu converso com um jovem ou com uma jovem que nunca teve um pai presente, eu sou curado a cada dia, sabe? Esse tempo atrás eu estava conversando com, eu não vou falar senhor, né, porque tem gente que tem a mesma idade que ele, com um rapaz, né? Com um rapaz de 49 anos, né? Jovem, né? 49 anos, tal. Tava conversando com ele ali, né? E ele foi muito engraçado que eu estava em casa, eu falei, nossa, hoje tem nada para fazer, né? Eu falei, meu Deus, fica até esquisito, né? Eu falei, nossa, sabadão tem nada para fazer, esquisito demais. Aí uma vizinha me ligou, falou, Joe, você está na sua casa? Eu falei, tô. Por incrível que pareça, tô. Até minha mãe falou, nossa, engraçado, você em casa no sábado, não sei o que acontece. Aí falou assim, vem aqui na igreja que eu preciso de você urgente. Cheguei lá, gente, um rapaz de 49 anos, assim, desmotivado da vida, sabe, estava com um monte de remédio, né? E começou a falar, cara, a vida não tem mais sentido. A vida, para mim, já se foi, né, tal. Aí você vai sondando, né, daí você vê que a pessoa não teve uma paternidade legal, né, não teve uma família bacana. E você vê, você fala, cara, esse cara, a única solução, gente, é Jesus. Porque só Ele que pode curar todas as mágoas, sabe? Então, Jesus ele não está preocupado com a sua idade, ou o que você tem de patrimônio, ou o que você construiu de estudo. Sabe? Ele está preocupado em saber se você está disposto a servir, se você está disposto a testemunhar, se você está disposto a falar, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe? E, para finalizar, quarto tópico, né? O mundo precisa ouvir a respeito de Jesus. O mundo precisa entender que Jesus é a única solução, né? Eu sempre costumo falar que nós não vamos mudar nada, gente. Porque o que está escrito na Bíblia vai se cumprir pronto. Sabe, Jesus ele vem, não importa o presidente, não importa o que está acontecendo, o nosso Deus votou e o voto dele para governar o mundo foi em Jesus. Ponto. Não existe outra resposta, outra solução a não ser Jesus. Ponto. Sabe? E a igreja precisa falar de Jesus, né? Essa igreja, com coração e alma ligado a Ele, em servir o Evangelho. Nós devemos estar dispostos, sem medo, de encarar a verdade e falar de Jesus. Eu, com
Com 10 anos eu entrei no conservatório de música e me formei com 15. Mas pelo fato de ser muito novo e não conseguir entrar numa universidade, eu fui convidado, né, obrigado, né, a ir para um seminário missionário. Fiquei ali dos 15 aos 17, quase para os 18. E a missão entrou no meu coração de um jeito muito especial. Mas nós não devemos ter medo de falar de Jesus. Eu lembro que a gente estava ali estudando, né? Aí o missionário Lee, que é um coreano, eu falei, gente, precisa rolar a gola, a gente precisa rolar, né? Vamos rolar aqui, né? Ele falou assim, uma missionária que a gente cuida, a base dela foi invadida, que era uma base lá na Ásia. O que aconteceu, né? Eles invadiram, assassinaram o marido dela, cortaram as 2 pernas dela, espancaram o filhinho dela de 3 anos, hoje ele é surdo, não enxerga, não fala, e por cima violentaram ela, os homens daquela tribo. Aí todo mundo desesperado, chorando, falando, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer essa missionária de volta e cuidar dela. Aí eu falei, meu Deus, cara, né? Alguns dias antes o Lee tinha falado para mim assim, Joe, quando você fizer 18 anos, vamos tirar o seu passaporte e você vai para Guiné-Bissau. Fiquei mó feliz, eu falei, nossa, ai meu Deus, né? Mas quando eu vi isso, gente, meu coração de verdade travou. Eu falei, o quê? Passar por isso daí? Meu filho? Não. Minha esposa? Não. Sabe? Aí depois de uns dias eu fiquei em casa pensando, eu falei, mas quantas pessoas morreram pelo Evangelho? Sem negar Jesus, falar, pode matar. Sabe? E às vezes nós negamos falar de Jesus para o nosso vizinho e mostrar que a igreja é o lugar mais seguro do mundo, que nós não somos uma igreja de papel, nós temos o coração e alma ligado em Jesus. Às vezes a gente não tem uma arma apontada, a gente não tem, a gente não está aqui desesperado, porque daqui a pouco vai entrar alguém com uma metralhadora aqui. A gente não está. Às vezes a gente esquece de falar de Jesus para o nosso vizinho, gente, para o nosso familiar. Sabe, esses dias eu escutei uma coisa que me deixou muito triste. Uma pessoa que está na igreja orando, olhou e falou assim, isso aí não tem mais jeito não. Às vezes a gente fala isso numa boa, sem entender que a salvação é para todos. Sabe? Gente, nós devemos entender que nós não merecemos nada. O inferno é para todo mundo. Sabe? Mas a bondade de Deus naquela cruz, Ele nos alcançou. E sobre Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas culpas. Então é muito fácil falar de Jesus. É muito fácil proferir o Evangelho falando a respeito das boas novas. Sabe? Aí depois que eu fui para o seminário, né? Cheguei lá, aí o Lee falou que ela mandou uma carta. E ela falou assim, ai de vocês, na carta estava escrito, né? Ai de vocês se me tirarem. Porque o que mais importa é que o nome de Jesus cresça. O que mais importa é que Ele seja glorificado. E não se preocupe, porque um dia, e esse dia há de chegar, eu vou encontrar o meu marido e eu sei que ele vai estar bem. O que importa não é o jeito que a gente está andando. O que importa é como termina. E essa caminhada tem que terminar em Jesus. Essa caminhada tem que terminar com o anseio de nós vermos o amado da nossa alma como Ele é, gente. Sabe? Eu gosto de ler bastante, né? E esse dia eu estava lendo a respeito dos moravianos, que eu gosto muito de estudar a história da igreja. E aquilo me confrontou muito. Eu falei, será que eu tenho coragem de fazer isso?
2 jovens de 20 anos ficou sabendo que um britânico na parte da Índia ele tinha comprado 2.000 escravos. E aquele britânico era ateu. E eles falaram, quem que vai pregar para esses 2.000 escravos? Quem que vai pregar para esse ateu? Eles falaram assim, se ninguém vai, eu vou. Mas eles foram, não como homens livres, eles se venderam como escravos para anunciar as boas novas. Sabe, gente, o Evangelho é tão simples. Mostrar uma igreja segura é tão simples. Mostrar uma igreja que não é feita de papel, mas é uma igreja que ela tem substância, que ela tem abraço, que ela tem empatia, que ela tem cura nessa sociedade tão doentia. Sabe, eu já cansei de perder as contas de quantos jovens, amigos meus, eu já perdi. Recentemente, um amigo meu de 19 anos, gente, novinho, se enforcou. Do nada. Do nada. E eu fiquei me questionando. Falei, nossa, cara, eu poderia estar lá. Eu poderia testemunhar de Jesus para esse jovem. Meu amigo, gente, a gente cresceu junto. Cansei de bater nele. Nossa. E aí? É muito fácil a gente falar assim, mas foi ele. Mas agora, vamos jogar real aqui. Imagina o seu filho se enforcando. Imagina a dor daqueles pais. Sabe? Imagina o seu marido, sua esposa, sua mãe. Nós devemos testemunhar a respeito do Evangelho, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Tem 2 coisas que nós não podemos fazer jamais. O ontem já passou, não dá para fazer nada. E o amanhã a gente não sabe o que virá. Mas agora, o hoje, gente, é o momento de testemunhar a respeito do Cristo reto, a qual morreu ao 3º dia, mas Ele ressuscitou para nos darmos vida. Sabe, mais do que falar bonito aqui e fazer você chorar, eu não quero isso. Porque as lágrimas passam, secam. Eu quero que você entenda que o seu coração tem que estar atrelado ao Evangelho para você conseguir anunciar aquilo que deve ser anunciado. Porque ninguém precisa ser um profeta, um visionário para falar que o mundo está terrível. Isso é fato. Mas nós devemos ser igual a Isaías, falar, Deus, que a sua luz acenda em nós, para que os reinos que estão em trevas vejam a luz do Senhor em nós, para que nós venhamos impactar essa geração. Cadê você? Se você é uma igreja segura, se você não é uma igreja de papel, cadê você? Sabe, Dietrich Bonhoeffer foi uma pessoa que ele dedicou a sua vida a ajudar os judeus. O pai dele era um psicanalista e neuro, mas ele resolveu ser pastor. Tinha tudo para ser um bom médico. Gente, e ele foi para o campo de concentração. E na biografia dele, o próprio Hitler, está lá escrito que o próprio Hitler assinou a morte de sentença dele, porque ele não aguentava mais ouvir esse cara falar de Jesus. Amém? Amém. E hoje nós estamos aqui no século 21. Nós batemos o recorde aí, né, de 8 bilhões de pessoas no mundo. Muita gente, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Alguém aqui sabe quantas pessoas ainda não ouviu o Evangelho no mundo? Quantos dialetos ainda não tem Bíblia? Alguém aqui sabe? Não. De 8 bilhões de pessoas no mundo, gente, 4 bi nunca ouviram falar de Jesus. Mais de 2.000 dialetos não tem Bíblia.
Cadê você? Sabe, Deus quer te usar em tudo, seja na finança, seja como um professor, seja como um teólogo, um médico, um engenheiro. Deus quer usar você nessas áreas. Gente, 4 bilhões de pessoas sem ouvir falar de Jesus. Sabe, eu espero que essa mensagem traga seriedade à sua vida. Traga um sentido de que nós não estamos numa bolha gospel. Jesus não morreu na cruz para você aderir fundamentos judaicos cristãos e falar que eu sou bom. Não, isso é só ter uma boa civilidade. É a mesma coisa que você falar, vou colocar o lixo ali fora. Jesus morreu para que você, para mim, para você, termos vida nele. E termos a plena convicção de anunciar o Evangelho. E para finalizar, eu estava lendo uma entrevista que mexeu muito. Um jovem foi evangelizar Gandhi. Não sei se vocês conhecem Gandhi, né? Gandhi é inteligente demais, né? O jovem foi evangelizar ele. O jovem falou de Jesus, falou de Jesus, falou de Jesus, falou de Jesus. Aí Gandhi falou assim: muito bom, mas eu não acredito em você. Eu não acredito em... Eu acredito em Jesus, mas eu não acredito num pingo que você falou. Aquele jovem falou: por quê? O Gandhi falou para ele assim: porque se você ama Jesus do jeito que você falou aqui, se você acreditasse em Jesus do jeito que você falou aqui, você estaria batendo de porta em porta sem parar, anunciando esse Evangelho. Amém? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu queria que você falasse com Deus e queria muito que o pastor Renato levasse essa oração para que nós, em unidade, tenhamos nosso coração e alma fixados em Jesus, para que nós entendamos que aconteça o que acontecer, haja o que houver, Ele é Deus e já está tudo certo. Ele virá buscar uma igreja limpa, remida e lavada em seu sangue. Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, pedindo que o Senhor nos confronte mesmo, Pai, a respeito da nossa conduta como igreja, Pai, a respeito de nós como indivíduo, participante desta comunidade de fé, Pai, esse povo salvo, separado, possamos compreender a mensagem da cruz e sermos de fato esses que representam, Pai, o caráter do Senhor. Que nós sejamos as mãos, os pés, o abraço, o cuidado, o refúgio dessas pessoas. E mesmo que essas pessoas, Pai, não venham até nós, então que nós também possamos entender a necessidade de irmos até elas, Pai, e apresentarmos, assim como o Jonathan apresentou nesta manhã, Pai. Que o Seu Espírito, Pai, nos confronte a respeito do que precisamos ser, Pai, proclamadores do Evangelho da Graça, Pai, que sejamos prósperos, Senhor Deus, fartos, tenhamos unidade, Senhor Deus, sejamos generosos, Pai, e que dessa forma nós possamos impactar este mundo de uma maneira profunda, Pai, tão profunda que transforme realidades, Pai, realidades que possam ser nos recursos, que possam ser na espiritualidade, nas emoções, mas que verdadeiramente, Pai, sejamos uma igreja que represente o Teu reino aqui na terra, Pai. E para aqueles que ainda não o conhecem, Pai, que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor, ainda assim fiquem perplexos, Pai, com a nossa conduta e a nossa maneira de viver, Pai, que é bem diferente, Pai, muito diferente da conduta e da cultura deste mundo, Pai, das demandas deste mundo, Senhor Deus. É disso que nós precisamos entender. Nós somos um povo separado e somos de uma pátria celestial, Pai. Fala conosco, Jesus, e nos convoque, Pai, nos encoraje a sermos esta igreja, Pai,
não uma igreja de placa, Pai, mas uma igreja, Pai, de existência neste mundo, Pai, com o caráter do Senhor em cada um de nós. Que seja assim, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, que juntos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jonathan, meu amigo. Deus abençoe. E aí fica o recado, pastor Nino. Eu vejo um potencial seminarista aí, né? O pastor Nino já falou isso, então vou mandar as recomendações lá para o meu amigo, lá meu mestre, pastor Nino, que tem nos abençoado muito lá. Você foi abençoado nessa manhã por essa palavra? Eu fui tremendamente abençoado, tá bom? E os filmes dos anos 80 para gente jovem, sim, tá? Por favor. Ai, ai. Meus irmãos, nós vamos para a nossa EBD. Os adolescentes, tem adolescente aí? Os adolescentes, por favor, dirijam-se para a sala ou do Zô, que ele vai estar falando sobre batismo lá, então pega uma carona lá, ou na sala da Rose. Você vai dar aula hoje, é você, né? Para os juniores, não é isso? Aí o pastor Hildo pediu para você ter misericórdia, se tem algum adolescente solto aí, vai lá assistir a aula junto contigo, tá bom? Então tem dois lugares, ou na sala do Zô, ou na sala da Rose, tá bom? Deus abençoe, uma boa IBD para você. Não deixe de participar da IBD.